Bom, pessoal, boa tarde. Eu vim mais para falar um pouquinho aqui da TNC com um pouquinho mais de calma. Então, e também para vocês entenderem por que a gente está aqui, né, como instituição. E o Lucas vai fazer a apresentação dos projetos encaixando nos modelos do FEIDRO aí e dos editais do comitê. Bom, eu acho que muita gente aqui nunca ouviu falar, né? Eu e a Maíra, que é quem trabalha mesmo ali no Alto Tietê junto comigo. A gente trabalha numa organização internacional que chama The Nature Conservancy. É uma organização global que atua que atua em mais de 70 países, 35 anos no Brasil e 10 anos no Alto Tietê. No Brasil, a gente escolheu 3 biomas, né, para trabalhar, é a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, a gente trabalha em 3 bacias prioritárias, que é o PCJ, o Alto Tietê e o Paraíba do Sul. Eu trabalho mais no Paraíba do Sul, a Maíra no Alto Tietê e o Henrique no PCJ. A gente já trabalha há mais de 10 anos no Alto Tietê, muito em parceria com o município de Salesópolis, onde a gente apoia os municípios na criação dos seus programas de PSA hídrico, pensando em fazer o pagamento pelo Serviço Ambiental Água, e também apoia o município a construir e gerenciar esses projetos. Então, fazendo a mobilização dos proprietários rurais, fazendo o diagnóstico, projeto integral de propriedade, que a gente chama dos PIPs, né, gerenciar isso espacialmente e também financeiramente, captar recurso para poder executar tanto a restauração quanto o pagamento. Então, é por isso que a gente está aqui, já é uma parceria de longa data. E aí a Maíra, em conversa com a FABAT, falou, pô, vamos fazer esse evento, e aí estamos aqui hoje, porque, como eu estava dizendo, é um dos poucos recursos, tanto para as prefeituras quanto para as organizações locais, estarem fazendo restauração da vegetação nativa, né? Ai, fui para trás, que está de ponta cabeça, desculpa. Aí aqui é o território onde a gente atua no Alto Tietê. Essas são as principais ações no território, né? Então, os programas municipais, que eu já comentei. Recentemente, há uns 2 anos, a gente começou a trabalhar na criação de unidades de conservação. O PSA também apoia a Floresta em Pé, né? Ele reconhece quem conservou e também quem está restaurando. Então, apoia a criação de unidades de conservação, que são municipais, e as RPPNs. A gente tem um trabalho também das frutas nativas de longa data também no território, tanto mapeando os produtores de frutas nativas, quanto incentivando o plantio e o mercado de frutas nativas, muito também na merenda escolar. E a gente também quer começar a atuar mais na restauração de fragmentos florestais degradados, porque às vezes a gente gasta um recurso enorme, né, para restaurar uma área do zero, então uma área que é 100% braquiária, que a gente quer transformar em floresta, e a gente tem na paisagem muitos fragmentos de Mata Atlântica, de Mata Nativa, que estão extremamente degradados e que estão fadados a sumir com o tempo, né? Então, por que a gente também, quando a gente olha para a paisagem, a gente também não considera isso uma ação importante, né? Às vezes a gente acha, nossa, que lindo, mas aí você vai vendo uma superabundância daquelas trepadeiras que começam a matar as árvores pela copa, porque aquilo lá está desequilibrado, aquele fragmento precisa de restauração, e muitas vezes a gente gasta menos recurso e tem ambientalmente um impacto tão importante quanto, ou até mais importante, porque a gente faz a conexão entre esses fragmentos. Aqui é onde a gente tem projeto no território, as RPPNs, as restaurações, só para ter uma ideia de como que isso está no espaço. E é isso, vou passar para o Lucas, que é o nosso principal parceiro ali no território atualmente. Obrigada. Bom, boa tarde, novamente. Então, aqui eu trouxe só uma breve apresentação. Me chamo Lucas do Prado Alonso, sou biólogo.
mestre em políticas públicas desde ontem, então uma apresentação atrás da outra. Mais uma fase, graças a Deus, mas enfim, tenho passagens aí por empresas, pela gestão pública e no terceiro setor. Hoje sou consultor, né, estou como consultor junto à TNC aqui no território do Alto Tietê, apoiando, né, a TNC nessas estratégias que a Marina colocou aqui para a gente. E, bom, aqui primeiro eu vou pedir licença, né, à FABAT, ao comitê, ao Luiz também, que está aqui, que é analista técnico, né, da FEIDRO, ele que recebe esses projetos que a gente vai enviar. Peço também, a qualquer momento, a contribuição da professora Camila, da Bia, né, porque eu vou passar aqui, então, e vou falar e aprofundar um pouco no termo de referência FEIDRO, especificamente nos termos de referência para execução de restauração ecológica e para elaboração de projetos executivos de restauração. Então, eu trouxe aqui, né, a Laura também já trouxe, o anexo 1 do MPO, que traz as ações passíveis de financiamento. Então, os nossos projetos de restauração ecológica e elaboração de projetos executivos de restauração ecológica estão lá no PDC 4, que é proteção dos recursos hídricos, sub-PDC 4.2, soluções baseadas na natureza, e nas tipologias 4.2.3 e 4.2.4. Então, aqui, é muito importante a gente ter isso aqui em mente, e na verdade, assim, eu sei que cada um tem uma dinâmica de escrita quando está escrevendo um projeto, quando está desenvolvendo um projeto, mas eu sugiro, como sugestão, de a gente deixar isso aqui aberto. E, enquanto a gente está construindo o TR, a gente vai consultando quais as condicionantes necessárias para escrever a proposta e quais os produtos esperados dentro desse termo de referência. Então, nesse caso, eu não vou ler cada uma das condicionantes, mas fica aqui a dica de deixar isso aqui aberto. Se você for fazer um projeto de elaboração, deixa a tipologia aberta. Se você for escrever um projeto de execução, deixa a tipologia aberta. Isso está no anexo 1 do MPO, lá na plataforma do SIGAS em FEIDRO. Ainda aqui, eu gostaria de trazer um aspecto também. O Samuel acabou de apresentar os projetos executivos, né? Então, quando a gente vai escrever um projeto executivo de elaboração de restauração ecológica, o produto final é o projeto executivo. E quando a gente vai escrever um projeto de execução de restauração, de plantio, o ponto de partida é o projeto executivo. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar elaborar esse projeto executivo. Então, a importância dessa apresentação que o Samuel trouxe para esse tipo, né, para essas duas tipologias de projeto FEIDRO, ela vai ser aí, como eu disse, né, ponto de partida e produto final dessas duas tipologias. Aqui, eu dei uma salientada em vermelho aí na tipologia execução de restauração. Durante a apresentação, eu vou perpassar e vou fazer alguns comentários de como construir as duas tipologias, mas o foco principal é a execução de restauração, o plantio propriamente dito. Então, aqui, dentro ainda dessa lógica, né, eu trouxe aqui o termo de referência, a dica é deixar os documentos abertos. Como eu disse, documento aberto 1, anexo 1, já deixo ele aberto numa aba. Deixo o MPO aberto em outra aba. O MPO é o Manual de Procedimentos Operacionais, porque é outro documento que constantemente a gente precisa ficar consultando ali na hora de você montar seu termo de referência. A deliberação vigente também é muito importante, e a dica que a Camila trouxe hoje eu acho muito importante também, que são os critérios, né, de pontuação. Se a gente tem isso aberto ali também, a gente pode ficar consultando e inserindo no TR exatamente o que vai ser analisado. E a deliberação vigente também é importante para saber, né, se essa ação está sendo ou não financiada nesse edital, né, enfim. O PAP também é plano de ação e plano de investimento? Programa de investimento e plano de ação, exatamente. Aqui vai conter também as ações necessárias, né, que você vai colocar dentro do seu termo de referência, então é importante ter o PAP aberto também. E no caso de restauração ecológica,
muito importante o projeto executivo. Você já vai ter o seu projeto executivo e aí aqueles resultados macro você vai tirar do seu projeto executivo e trazer para o termo de referência. Então, assim, inevitavelmente, em projetos de execução de restauração, algumas informações vão se repetir no projeto executivo e no termo de referência. Pessoal, a hora que vocês quiserem aí fazer alguma inferência, tá à vontade. Então, aqui, a gente entra no primeiro item do termo de referência, que é a apresentação institucional. Então, aqui a gente vai colocar, né, informações da prefeitura, da secretaria, ou da instituição, né, do terceiro setor, enfim, para demonstrar ali, de forma geral, a estrutura que essa gestão tem. Informações gerais da equipe e da estrutura. Aqui gerais, porque a gente vai ter um item específico para a equipe, tanto tomadora quanto a equipe que vai ser contratada. Então, aqui a gente só traz um breve vislumbre da equipe que a gente tem e da estrutura que essa secretaria ou que essa instituição tem. É importante também trazer na apresentação institucional os planos, programas ou projetos já desenvolvidos pela entidade tomadora de mesmo escopo, né? Também, se já, aqui acho que não é o caso, mas se já teve projetos FEHIDRO com a temática semelhante. No contexto geral, a professora Camila trouxe também que o objetivo é demonstrar a capacidade da instituição de gerir, de acompanhar e de fiscalizar esse projeto. Então, acho que, no contexto geral, a apresentação institucional é isso, demonstrar a capacidade que essa instituição vai ter de fazer o acompanhamento do projeto. Então, aqui, a gente já entra na... Lucas. Oi? Nossa, desculpa, muito alto. Para ver se está todo mundo... Está ninguém dormindo. Fazendo um complemento na apresentação institucional, importante aí para os municípios, né? Às vezes a gente recebe projeto de municípios onde na apresentação institucional eles escrevem as características do município. Então, hidrografia, população, clima. Aí, gente, não é o município, vocês vão falar do tomador. Então, se é a prefeitura de Salesópolis, vocês vão falar da estrutura da prefeitura. Olha, então a prefeitura, ela tem a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem vai coordenar esse projeto. A Secretaria de Meio Ambiente tem um departamento específico, tem engenheiro florestal, engenheiro ambiental com experiência, com expertise na área de restauração ecológica, que tem, não precisa colocar o nome ali, porque tem um item lá de equipe técnica, que a gente vai dizer especificamente qual é a equipe que vai acompanhar o projeto, mas aí minimamente falar da estrutura do tomador, né, da secretaria responsável que vai acompanhar, que tem condições mínimas de acompanhar e desenvolver aquele projeto. Porque por mais que o tomador ele vai fazer a licitação para contratar a empresa, como eu comentei lá na documentação, é pedido uma ART. Então, tem que ter, nesse caso, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, para poder acompanhar a empresa. Porque não adianta, você contrata a empresa te entrega lá um plantio tal, e você não sabe se tá certo, se não está. Enfim, tem que ter alguém com conhecimento técnico. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, mas eu não sou especialista em restauração ecológica. Então, eu não teria condições técnicas de fazer um acompanhamento desse projeto. Então, isso é importante, né? O seu profissional, o seu técnico, né, ele tem condições, conhecimento mínimo de fazer aquele acompanhamento, né? Então, é isso, tá? Então, só esse toque para representante de município aí. Só complementando, Lucas, acho que fazer uma analogia com o currículo. São coisas distintas, mas o objetivo é ler a apresentação institucional e entender, né, se aquele proponente tomador ele tem capacidade técnica para gerenciar, para executar, para tocar aquele projeto, né? Então, pensem, né, se vocês fossem fazer um currículo, é como se vocês estivessem fazendo o mesmo, né? O que eu já fiz, né? Como que é as secretarias, ou se for uma organização da sociedade civil, o que ela já faz, quais projetos ela já executou, tá? Não é um currículo, tá? Mas dá para fazer uma analogia, né? Perfeito, obrigado. Então, aqui passando para o próximo tópico do termo de referência, né? Eu trouxe ele já na ordem que
que é pedido. Então, aqui o próximo tópico é o diagnóstico e a justificativa. E aí a gente tem algumas semelhanças nos projetos executivos, né, na elaboração de projetos executivos e na execução de restauração, e o primeiro deles é o que a Laura trouxe, que é demonstrar o nexo causal entre o projeto e o benefício ao corpo d'água. E como eu disse, quando a gente fala de restauração ecológica, acho que isso é bem inerente, né? Ao meu ver, todo projeto que você planta árvore, sobretudo em área de APRM, em área de APP, você já está tendo um benefício direto àquele corpo hídrico, né? Então, aqui eu trouxe, né, lá na argumentação que você vai trazer dentro desse tópico, demonstrar o porquê que o projeto é importante, qual é a situação, problema que esse projeto visa resolver, e o que aconteceria caso esse projeto não fosse realizado. Então, como eu disse, né, a gente pode partir de uma argumentação técnica macro e ir afunilando, então trazer também algumas informações que já foram trazidas no projeto executivo, como o contexto da Mata Atlântica, falar sobre a década da restauração, né, as metas que a gente tem de restauração, a relação entre floresta, água e restauração. Ali a gente pode ir afunilando, trazendo o contexto hídrico regional onde esse projeto vai ser elaborado, quanto dessa área está em APP, quanto dessa área está em APRM, quanto dessa área está em áreas sensíveis, né? E chegando, então, até o município, também trazendo o contexto do município e a área propriamente dita, onde vai acontecer essa restauração ou a subbacia, onde esse projeto vai ser executado. Em casos de execução de restauração ecológica, mais uma vez, a gente pode trazer também, dentro desse diagnóstico e justificativa, um breve contexto da área que vai ser beneficiária, né? Então, um breve contexto de onde vai acontecer essa restauração. Então, com fotos gerais, né, evidenciando a necessidade da restauração, e aí a gente pode também trazer, mais uma vez, dos projetos executivos. Aqui é realmente um breve contexto, porque o específico, o aprofundado, vai estar no projeto executivo, né? Então, aqui eu trouxe... e essas fotos também fazem link com a demonstração do nexo causal, com a demonstração do porquê esse projeto é importante, qual a situação, problema que ele visa resolver, né? Então, aqui eu trouxe, né, esse foi um projeto que eu escrevi, que foi aprovado pela FEHIDRO, está nos trâmites aí, vai ser o primeiro projeto aí, se Deus quiser, a ser executado aqui na bacia do Alto Tietê, de restauração ecológica. Então, aqui a gente traz, né, fotos gerais de onde vai acontecer essa restauração. Então, aqui a gente pode ver uma APP, então aqui passa um curso hídrico, não sei se está dando para todo mundo ver aí, mas a gente vê a erosão acontecendo, então esse rio, esse córrego está sendo assoreado, a gente tem impermeabilização do solo por gado, né? Então, toda essa argumentação a gente pode trazer dentro do nosso termo de referência, trazendo os benefícios que esse curso hídrico vai ter quando restaurado, quando o projeto é executado. Aqui eu trouxe também, né, uma tabela síntese do número de nascentes em que o projeto vai beneficiar, o número de cursos hídricos em que o projeto vai beneficiar, e também eu trouxe de forma nominal, porque uma das condicionantes que o MPO traz lá no seu anexo 1 é caracterizar de forma nominal e cartográfica o curso hídrico diretamente beneficiado. A gente sabe que não é todo curso hídrico que tem nome, né? Então, aqui eu trouxe que são, esses, por exemplo, desse projeto em específico, ele não tem nome. Então, eu trouxe como sendo afluentes diretos do rio Tietê, localizado entre as bacias hidrográficas 13 e 14, referenciadas pelo Plano Municipal de Mata Atlântica do município. Então, ele não tem nome, mas eu tentei chegar o mais próximo dele, eu tentei trazer o contexto de onde esse curso hídrico está inserido. Lucas, posso só reforçar, claro, um ponto? Claro. Você colocou aí, a Laura colocou, né, mas vou reforçar mais uma vez, né? Os projetos financiados com recursos do FEHIDRO têm que efetivamente demonstrar, né, que, no diagnóstico, que há comprometimento dos recursos hídricos e que com a execução do projeto haverá benefícios aos recursos hídricos, né? E isso tem que estar escrito, né? Isso que o Lucas fala, né? De está tendo processo erosivo, eventualmente, se não tiver nenhuma cobertura,
o escoamento pode estar numa velocidade elevada, não está tendo recarga adequada, tudo isso tem que estar escrito, tá? Está tendo assoreamento, então, a gente sabe, né? Quando a gente olha essa foto, a gente imagina, mas tem que estar escrito no diagnóstico, tá? Tem que aparecer isso no texto, fundamentado em imagens, em dados, e levantamentos e tudo mais, tá bom? Perfeito. Então, aqui, já passando para o próximo tópico, que são os objetivos. Então, aqui, de forma direta, né, o objetivo geral, tanto para projetos de execução de restauração ecológica quanto a elaboração de projetos executivos, é promover a restauração ecológica ou a elaboração de projetos executivos de restauração ecológica em X hectares. E aí, mais uma vez, outra condicionante é que projetos FEHIDRO precisam ter, no mínimo, 5 hectares inseridos no projeto, contínuos ou não. E aí a gente pode trazer, né, em quantas propriedades, em quantas subbacias, em qual município e dentro do prazo de tantos anos, né? E aí, os objetivos específicos, então, né, a gente pode trazer esses objetivos específicos de um plano de trabalho, por exemplo, ou do próprio projeto executivo, no caso de restauração, execução de restauração ecológica. Mas aqui eu vou ler brevemente o conceito, né, que a gente pode utilizar para fazer esses objetivos específicos, que é o que é, né, os objetivos específicos? O conjunto de etapas intermediárias que devem ser cumpridas ao longo da execução do empreendimento para alcançar o objetivo geral. Destaca-se que os objetivos específicos são procedimentos metodológicos. Não são procedimentos metodológicos. E para evitar eventual confusão, após a elaboração da redação dos mesmos, verifique se eles estão correspondendo à pergunta o que eu vou fazer e não como eu vou fazer. E aqui eu trago uma dica, então, que os objetivos específicos eles vão servir de subsídio para o tópico de metas e de produtos. Então, a gente pode linkar os objetivos específicos no tópico de metas e produtos para que esse TR fique cada vez mais coeso, né? Que ele faça mais sentido na hora que o agente técnico estiver analisando. Aqui, então, o próximo item do termo de referência é a área do projeto. Então, aqui, no caso da execução de restauração, mais uma vez, eu trago como sugestão a gente ir fazendo uma argumentação técnica partindo do macro. Então, trazendo, né, mapas da região, mapas da onde o município está, dentro da bacia do Alto Tietê, né, que é o nosso caso. E vai afunilando, a gente pode ter um mapa de subbacias, se o município tiver, até chegar na área, nas propriedades que vão ser restauradas, né, ou na área pública, enfim. Mas, nesse caso aqui, então, eu trouxe também, né, de forma cartográfica, e eu trouxe aqui um mapa de Google Earth também, para mostrar que a gente não precisa ter um SIG muito aprofundado, né, a gente não precisa usar um ArcGIS, mas que é suficiente usar também uma ferramenta de fácil acesso, bem intuitiva, que é o Google Earth Pro, para fazer esses tipos de projeto. Então, aqui, né, eu identifiquei os cursos hídricos que vão ser diretamente beneficiados. E aqui também eu já trouxe, essa imagem veio do projeto executivo, então eu já trouxe também as técnicas de restauração, né, que vão ser utilizadas, quantifiquei essas técnicas, e a gente tem um mapa aí bem legal, né, e que demonstra realmente o benefício que essa propriedade, e que esse curso hídrico está tendo dentro dessa propriedade. Então, aqui, outra questão importante é a população diretamente atendida. Então, a população diretamente atendida pelo projeto, ela deve ser diretamente atendida. A população atendida pelo projeto deve ser diretamente atendida. Então, no caso de execução de restauração, são os proprietários e moradores da propriedade, né? Em áreas públicas, as adjacências das áreas públicas, enfim, a quantificação ali do bairro onde vai ser realizada essa restauração. E, de forma complementar, a população indiretamente atendida. E é sempre importante a gente citar uma fonte oficial para essa quantificação, né? Porém, eu vou trazer um caso aqui em que não é
projeto executivo de restauração, mas é o levantamento para elaborar os projetos executivos. Então, a elaboração de projetos executivos. Nesse caso, a gente não tem um número fixo de população diretamente atendida. A gente vai prospectar essas áreas. Então, nesse caso, a gente realizou, né, esse aqui é outro projeto que também foi submetido à FEIDRO e também foi aprovado, em que a gente pleiteou o recurso para realizar uma mobilização, pleitear esse recurso para mobilizar proprietários rurais para fazer a restauração ecológica, tendo como produto final os projetos executivos. Aqui nesse caso, então, o estudo aqui do caso é o município de Salesópolis. Então, a gente selecionou, com base no Plano Municipal de Mata Atlântica, as subbacias consideradas de prioridade alta e muito alta pelo plano, né? E aí tem uma série de critérios do porquê essas subbacias são consideradas altas e muito altas. A gente isolou essas subbacias, né, no QGIS, e aí a gente sobrepôs as propriedades declaradas que tem o CAR declarado para estimar a população, porque a gente não chegava numa população diretamente atendida. E a gente precisou fazer uma estimativa dessa população que ia ser diretamente atendida. E aí chegamos aí no número, né, de 900, quase 1.000 propriedades inseridas dentro dessas subbacias, e aí a gente estimou um número de 10% dessas propriedades em que a gente vai realizar a mobilização para fazer a mobilização e sensibilização para chegar até esses proprietários, pleitear as áreas para realizar a execução do projeto executivo. Tá, eu vou falar depois você tira a dúvida, tá? Não, esse ponto, né, o Lucas até colocou, né, que nem sempre é tão fácil ter clareza de qual é a população diretamente atendida, né? E aí, como vocês viram, a população, ela é também um fator de pontuação depois, né? Então, é bem comum acontecer no processo de análise a gente olhar e falar, não, essa não essa pode até ser a população indiretamente atendida, mas não é essa que tem que aparecer. Então, às vezes acontece é um parque, então é o município como um todo, não é o município como um todo, tem que ter um recorte ali, né? Os frequentadores do parque, aqueles que estão nas adjacências do parque. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e, surgindo dúvidas, né, consulte a FABAT, porque realmente esse pode ser um item que, às vezes, ele fica meio subjetivo, dependendo da natureza do projeto. Porque a gente sabe que o benefício indireto, ele é muito amplo, mas o direto nem sempre, tá? Exatamente, né? Nesse caso, por exemplo, a gente vai restaurar lá na cabeceira, lá do lado da nascente do Tietê, vai beneficiar a bacia do Alto Tietê inteiro. Ele está produzindo, vai aumentar a qualidade e quantidade da água para a bacia inteira, mas aí entra nisso, que é a população indiretamente atendida e não é diretamente, né? E você até coloca essa linha de corte, que eu vou atender X propriedades. Essas X propriedades têm uma determinada população, né? Perfeito. Então, sempre você vai fechando. Perfeito. Acho que já vamos tirar da dúvida, porque daí... Nesse tema mesmo... Dá para ouvir? Tá. Não. Bom, se a gente estabeleceu que vai realizar 20 diagnósticos, né, vamos realizar o projeto executivo, e aí eu puxo um censo para saber, naquela região, naquele bairro, cada propriedade tem 4 pessoas. Aí eu simplesmente multiplico. A nossa meta é 20 vezes 4, essa é a população diretamente atendida. Isso, essa pode ser uma metodologia, né? Para os projetos de esgotamento sanitário, por exemplo, é muito comum vir essa métrica, a média de habitantes por domicílio, de acordo com o IBGE. Pode ser um caminho, ou se já se fez algum levantamento, né? Se já tem algum outro dado, mas tem que declarar o documento, né? Tem que ter a referência. Isso, tá? Ou, sei lá, se tem uma cooperativa de produtores rurais e tem um cadastro,
Pode, né, Bia? Eu estou falando, mas tem que referenciar, tem que ser uma informação, né, de um levantamento que efetivamente foi realizado, tá? Eu mapeei 150 propriedades. Então, eu sei que ali existe 150 e a gente vai tentar conseguir os 20. Então, é isso mesmo, eu não pego 150, eu pego 20. E vocês vão efetivamente, do todo lá dos 150, Isso. a intenção é implementar em 20. Isso. Não, vão ser as 20 propriedades com os seus respectivos moradores ali, tá? Obrigada. Quer complementar? Não, é isso mesmo, porque são 150 que vocês mapearam nessa região. E aí vocês vão propor como meta dentro do projeto fazer no mínimo 20 projetos executivos, certo? De 20 propriedades. É isso mesmo. Então, aqui passando para o próximo item do termo de referência, que é a metodologia. No caso da execução de restauração ecológica, do plantio, ele é considerado um projeto estrutural. Então, a metodologia não se aplica a esse termo de referência, porque a metodologia vai estar descrita lá no projeto executivo. Já no caso de elaboração de projetos executivos, ele é considerado um projeto não estrutural. Então, no termo de referência, é necessário dispor a metodologia, né? Então, aqui eu trago mais uma vez como sugestão realizar uma metodologia voltada à mobilização e à sensibilização social desses proprietários para pleitear áreas, né? E aí, levantando dados secundários, né, demonstrando quais vão ser as estratégias de mobilização e sensibilização para chegar até outra condicionante e outro produto esperado, que são as cartas de anuência assinadas pelos proprietários. Mais uma vez, nos projetos, na elaboração de projetos executivos, as cartas de anuência são um produto, né? E na execução de restauração ecológica, as cartas de anuência é uma condicionante, ela se torna uma condicionante. Então, chegamos até a elaboração do projeto executivo quando a gente precisa fazer, quando é um projeto de elaboração de projetos executivos, né? Enfim. O próximo tópico, então, são as parcerias. Lucas, Oi. De novo. Vai lá. Se você puder só voltar, só um aspecto, né? E isso às vezes gera mesmo confusão. Estava conversando com alguém que submeteu o projeto nessa linha e teve que fazer depois as complementações um pouco por conta disso, né? Se você já tem o projeto executivo e vai partir para a execução, fazer a intervenção lá no território, né? Você vai apresentar o item 7 lá do termo de referência, que é projeto básico e executivo. Você vai mostrar o pacote técnico do que você pretende fazer. E aí vamos supor que, por algum motivo, você queira colocar uma ação de educação ambiental junto com essa ação, sabe? Para conscientizar as pessoas de que aquilo vai acontecer, de que os cuidados que aquele espaço, né, passam a demandar a partir disso. Aí você passa a ter um projeto misto, então você vai ter as duas sessões, você vai ter a sessão 6, que é metodologia, e na sessão 6 você vai explicar como vai ser essa educação ambiental. E aí tem que explicar detalhadamente mesmo, gente, qual metodologia vai ser usada, qual é o público-alvo, vão ser oficinas, vão ser rodas de conversa, quais que vão ser os temas dessas oficinas. Isso tudo é importante, porque isso se reflete depois lá na planilha, no custo, né? Porque se você não consegue... Aí depois aparece lá na planilha impressão de 200 cartilhas, e aí você volta e fala, mas lá na metodologia em nenhum momento apareceu as 200 cartilhas. Então, tem que estar justificado na metodologia. E aí, nesse caso misto, então, vai ter as duas sessões, né? A metodologia da educação ambiental e depois o pacote técnico do projeto na seção 7. E se essa educação ambiental for acontecer junto com a elaboração do projeto executivo, vocês forem elaborar ainda o projeto, tá? Conforme foi demonstrado na apresentação anterior. Aí, na metodologia, vai aparecer os dois aspectos, né? Vai ter a metodologia de como vai ser o que se precisa, né, para a elaboração desse projeto executivo e também para a educação ambiental, que, por exemplo, pode ser a sensibilização a mobilização, né, dos moradores. E aí também tem que estar previsto ali, né, onde isso vai acontecer, qual espaço e como vai ser essa mobilização, tá?
Perfeito, obrigado. E isso se liga também nesse próximo tópico, que são as parcerias. Então, por exemplo, você vai elaborar um projeto de educação ambiental e você prevê que esse projeto aconteça com professores, um exemplo, né, com professores da rede pública de ensino. Você vai precisar de uma carta de parceria assinada pela Secretaria de Educação, e esse documento precisa ser submetido para avaliação também, para demonstrar que realmente essa instituição é parceira e vai poder realizar esse trabalho junto ao projeto. A parceria, né, quando ela se faz necessária na forma de um documento, é porque pode acontecer se essa parceria efetivamente não acontecer, você quebra o projeto. Então, você fala, vou fazer educação ambiental nas escolas. E aí você chega lá nas escolas e a prefeitura, nem estou sabendo disso, né? Acabou essa parte do projeto. Então, a parceria é para a gente ter garantias que aquilo que foi proposto, né, há um comprometimento de que vai ser executado. Sem o termo de parceria, o projeto não é aprovado no agente técnico. Especificar então, quais serão as ações do parceiro e as ações do tomador. Antes de mandar o projeto, já tem que ter isso assinado, né? Lembrando dos prazos de complementação. Os prazos são curtos, né? Às vezes a gente envia um parecer, pede 20 dias a complementação para vocês. Às vezes você não consegue em 20 dias a assinatura, ou você não consegue o termo de anuência em 20 dias. Depois são mais 5, e se estiver perto do prazo do final do pleito, pronto, você perdeu o empreendimento por conta, né, de não ter pego um documento com certa antecipação. O que acontece de alguém apresenta um projeto e fala assim, o parceiro vai ser o Luiz. Só que o Luiz nem está sabendo que ele vai ser parceiro no projeto, né? Então não vai conseguir ter parceria, porque você, quando for falar com ele, você não estou nem um pouco interessado nisso. Então, você já queima o seu projeto e teve todo o processo. Cada empreendimento que vai para o agente técnico, a gente paga um parecer que é caro. Então, não é assim irresponsável, né? O dinheiro que está saindo do fundo, que poderia estar ajudando no financiamento de outros projetos, que está sendo pago para o agente técnico. Então, é por isso que a gente faz toda essa triagem antes no comitê e tem todo esse cuidado para não chegar lá, emite 2 pareceres de complementação, o tomador não apresenta e fala, projeto cancelado. Até para cancelar tem que pagar. Então, a gente precisa ficar muito esperto com relação a isso. E quando for, e o parceiro tem que ter plena consciência do que ele vai fazer, em que momento do projeto ele vai entrar. Ele não é apenas vou ficar assistindo de camarote. E não pode, o parceiro também não pode ser remunerado com recurso do FEIDO, como já foi falado aqui hoje. Isso que você trouxe, Laura, de conter na carta de parceria as ações que vão ser realizadas, acho que é muito importante, né? Porque aí fica bem claro, tanto para o executor do projeto, quanto para o parceiro o que vai ser realizado, inclusive também para o agente técnico que está avaliando, né? Exato. Uma dúvida Lucas, aqui. tem uma dúvida aqui. Opa! Nesse mesmo âmbito da parceria, enfim, aconteceu uma vez, não é FEIDO nem nada, escrevi um projeto e eu tinha estabelecido uma parceria com uma escola, mas aí a coordenação mudou e tal, e não quiseram realizar mais, né? Enfim, na hora de realizar. Esse tipo de coisa que acontece, teria como o tomador ele mudar, assim, manter a ação que ia ser feita, mas em outra escola, por exemplo. Outra instituição, uma cooperativa, enfim, algo do tipo. É possível. No prazo que tiver, ele Se fala, pode tiver dentro ficar. do prazo, tá bom. Aí você vai ajustar, você vai justificar para o agente técnico, dizendo, olha, tal parceiro mudou a coordenação, enfim, explicar. Mas, olha, queremos manter essa atividade em outra escola e apresento aqui a parceria com essa outra escola. Não tem problema. Gente, esses problemas na execução, eles acontecem assim, né? Normal. A parte tanto da restauração, né? Problemas climáticos, enfim, acontece de tudo. Ter uma parceria no início e não vingar né, durante a execução. Isso tudo é normal acontecer na execução dos projetos e o que tem que entender é eu preciso comunicar o agente técnico dessas alterações, né? E isso não pode fugir do escopo principal do projeto. O que é fugir do escopo? Falei que eu ia fazer restauração ecológica na área do município. Até trocar a área também é possível, né, Luiz? Dependendo da situação, da justificativa. Nós já tivemos casos assim, né? De, olha,
teve um problema de uma central que era ali, tinha toda a documentação, mas no meio do caminho do projeto deu um problema, não conseguiu, e aí a prefeitura foi buscar uma outra área para poder implementar, veio com a nova documentação e trocou. Acontece, né? Então, o que tem que estar ciente é comunicar o agente técnico dessas alterações, a justificativa e os novos documentos necessários. O novo termo de parceria, a nova documentação do novo terreno que for, enfim. É comum, acontece. Tá? Dado que o que você previu lá tem que ser executado. Você não executou, você vai ter prestação de conta glosada. Ou você vai ter o seu projeto que vai entrar em inadimplência porque não executou determinada parte. Então, tem que ter bastante cuidado no que se propõe a fazer e ter garantia que vai conseguir fazer aquilo. Porque na inadimplência é fácil de ter, né? Também. É facílimo, tem um número até alto de inadimplências emitidas assim, no estado de São Paulo, né? E a inadimplência, apesar de caber o recurso, né, para você tentar regularizar a situação, se você não regulariza, vai para uma inadimplência definitiva, que pode te dar outras sanções, né? Impedimento de pegar recursos do FEIDRO por um certo período de tempo, geralmente 2 anos, né? Vai para o CADIM, né? Tem diversas sanções complicadas aí. O público vai para... Depois do CADIM, o que vem? Tem uma outra etapa acho, né? ainda. Mas aí a questão, gente, de tomador que não retornou, entendeu? Não é um negócio assim, Não olha, presta não conta. executei, eu vou pro CADIM. Não é assim, né? Tem todo um... Então, você tinha para prestar contas, não prestou, ou não comprovou o dinheiro que foi aplicado. Aí o agente técnico vai te emitir um parecer. Olha, você está com inadimplência, você tem o prazo de recurso. Não o que acontece assim, é que tem tomador que ele desaparece, entendeu? Aí manda comunicado, ele não retorna o recurso, aí não vai. Aí quando manda o comunicado que ele vai ser inserido no CADIM, milagrosamente ele aparece. Assim, tem algumas situações, milagrosamente ele aparece. Isso aí, recentemente tivemos um caso. Então, é isso, é a comunicação, é conversar com o agente técnico, é comunicar no sistema, né? Problemas acontecem e, mediante justificativa, a gente vai ajustando. Mas não dá para assumir, o que acontece às vezes. E o que tiver combinado com a agente técnico é o que vai estar certo. Se você resolve mudar o projeto por sua conta e não tem autorização do agente técnico, você não está cumprindo o contrato. Exatamente. Bom, não tem a ver exatamente com o termo de referência, mas é de suma importância que todo mundo que tem um projeto no FEIDRO mantenha os contatos atualizados em sistema, né? Porque a gente, às vezes, vai atrás dos tomadores para tentar resolver as questões e a gente vai mesmo, de todas as formas possíveis. Até sinal de fumaça, se deixar, a gente manda. Mas, às vezes, a gente não consegue. O e-mail não responde, o telefone não existe mais, a pessoa da secretaria ou da instituição que está lá como responsável legal também não atende o telefone, não responde. Aí não tem jeito, gente. Aí a gente acaba mandando para a inadimplência e é quando a Beatriz falou que, milagrosamente, alguém aparece lá porque a prefeitura não conseguiu pegar recurso de algum lugar porque descobriu que estava no CADIM, entendeu? E tem gente que não aparece nunca. Tem casos também que sumiu de vez. Bom, obrigado. Pode continuar. Então, aqui o próximo tópico, a gente já entra na equipe técnica. E aqui sim a gente vai especificar, né? Aqui nesse caso é um quadro síntese da equipe técnica do tomador. Então, lá em cima, no item 1, a gente justificou e trouxe de forma geral a equipe e a estrutura que essa secretaria ou que essa entidade tem de fazer a gestão do projeto. E aqui a gente vai aprofundar. Então, colocar realmente o nome do profissional que vai acompanhar o projeto, né, da entidade tomadora, o nome dos profissionais, a profissão, qual a experiência desse profissional, qual a função que ele vai ter no projeto e qual a dedicação em horas também que ele vai direcionar para fazer a gestão e o acompanhamento do projeto. Nesse caso, a Bia tinha trazido também, na apresentação que ela fez, sobre a possibilidade das horas técnicas desses profissionais da entidade tomadora servirem de contrapartida. Então, lá no anexo 10 do MPO, tem as planilhas de orçamento, né, que são as planilhas base, e lá a gente vai ter quanto custa, por exemplo, a hora do biólogo. Aí vai ser 100 horas dedicadas, a gente vê quanto dá essas 100 horas e contabiliza como sendo contrapartida. Essa é uma possibilidade.
E aqui, a equipe técnica a ser contratada. Então, no caso, por exemplo, de execução, de plantio, de restauração ecológica, a gente contrata um serviço, né? Aqui eu vou até pedir ajuda também para o pessoal, porque aqui, então, a gente vai contratar um serviço, é uma empresa que vai realizar a execução da restauração, e aqui a gente precisa inserir minimamente os profissionais que vão fazer a gestão do projeto. Mas a implementação propriamente dita do serviço, ele já vem no pacote da empresa. Sim, aqui só vou, não dentro do que você colocou agora, mas eu falei isso, a gente teve uma capacitação geral semana passada, eu falei, vou repetir aqui, né? Esses quadros da equipe técnica, gente, é para não zerar, tá? E às vezes a gente pega termo de referência que não vem essas informações, essa aqui é a questão para não zerar. Porque é só pegar o quadro, né, a tabela e preencher. E são informações importantes para a gente conseguir olhar. Às vezes pode acontecer de, nas complementações, haver sugestão de que, olha, porque vocês estão fazendo, né, é necessário um profissional, um biólogo, né? Então, é importante para que, durante a análise, a gente consiga avaliar se aquela equipe técnica, né, é adequada e suficiente para fazer aquele projeto, né? E não tem muito como errar aqui, tá? Preencher todas as colunas que tem, às vezes vem coluna faltando, né? Então, pega a deliberação e faça igual tá lá, tá? Nesse Perfeito. caso aí, o Lucas trouxe, né, na tela, a gente tem duas opções. Essa tabela aí, ela tá como se fosse para projeto, para contratar o projeto executivo, né? Porque você vai precisar de uma equipe multidisciplinar para elaborar os projetos executivos. E aí, você vai contratar uma empresa, você pode contratar pessoa física, mas tem outro regramento, né, para pessoa física, mas enfim, é possível, mas em geral se contrata pessoa jurídica, né? Então, dentro quando você for fazer o edital lá para contratar, então você vai dizer lá que precisa de um engenheiro florestal, você precisa no mínimo de um engenheiro civil, enfim, daquilo que você colocou. Já no projeto de restauração propriamente dito, como o Lucas comentou, você não vai, porque aí você vai ter serviços lá, né, se for plantio, de abrir, de cavar as covas, de plantar as mudas, né, tem toda a parte de monitoramento, e aí você também tem como saber, cada empresa trabalha de uma forma, com um tipo de profissional e tudo mais. Então, nesse caso aí, o que eu acho que é interessante vocês colocarem, pelo menos uma pessoa, uma ou duas, que é responsável por fazer o acompanhamento do projeto, que a gente chama lá de coordenador. Então, olha, a empresa para restauração, ela precisa ter no mínimo, vou dar um exemplo, um engenheiro florestal com no mínimo 5 anos de experiência na área de restauração ecológica, entendeu? E aí o restante, o que ela vai, porque ela vai orçar com base no projeto executivo. Ela não vai orçar com base ali naqueles profissionais, porque é um serviço executivo ali, né? Diferente de um serviço de estudo, né? Quando a gente detalha, olha, eu preciso mínimo de um engenheiro, de um advogado, de um economista, né? Quando é plano, por exemplo, de resíduos, plano de drenagem, a gente pede lá economista, pede advogado para ver. Então, é diferente, tá? Então, sendo projeto de restauração, não precisa ter muita equipe. No mínimo, um profissional de acompanhamento, porque ele vai orçar com base no projeto executivo. E aí a gente vai falar mais para frente sobre a planilha de orçamento, como vocês podem orçar também, tá? Perfeito. Vamos lá. Estou com o documento aberto aqui. Dica, gente. Estou com o documento aberto aqui, cheio de comentário. Bom, vocês falaram antes sobre o responsável técnico dentro da organização, tomador, certo? Então, antes ali da equipe técnica ser contratada, a gente vai designar esse responsável técnico dentro da organização e ele tem que ter uma ART? Tem. De coordenação. De acompanhamento do acompanhamento. projeto FEIDRO, né, de coordenação, assim, denominações equivalentes, e também de quem desenvolveu o projeto executivo de restauração ecológica, que pode ser a mesma pessoa ou não. Entendeu? Porque o projeto executivo de restauração ecológica, ele precisa ter um profissional ali, como eu falei, não dá para ser um advogado, e já peguei, tá? Advogado fazendo o projeto de restauração ecológica, entendeu? Assinando como responsável técnico. Não dá, gente, não dá. Né? Então, a dúvida é só essa questão pelo amor de Deus, não é porque não é a área da pessoa, né? Então, assim, no mínimo, um engenheiro florestal.
Engenheiro ambiental não são todos que atuam. Vou dar um exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu não sou especialista em projetos de restauração ecológica. Estou falando das regras do FEIDRO e tudo mais, mas eu não sei detalhamento das técnicas, entende? Agora, tem engenheiro ambiental que atua com isso, tem especialidade, tem conhecimento. Né? Entende? Então... Mas, por exemplo, na organização, não pode ser o executor da elaboração do projeto. Então, essa é a dúvida, né? Então, vamos pleitear aqui o termo de referência para fazer os projetos, né? E certo. O tomador não pode ser o executor, ou seja, não vai ser o mesmo responsável técnico que assinou o projeto executivo, entendeu? Não, são coisas diferentes. Ó, se você vai entrar com um projeto FEIDRO para solicitar recurso para elaborar projeto executivo de restauração ecológica, você vai colocar um responsável técnico da instituição, que ele vai ser responsável por escrever o termo de referência para contratar os projetos executivos. E ele pode ser a mesma pessoa que vai acompanhar aquele projeto FEIDRO, ou seja, ela vai validar os produtos, os projetos executivos elaborados pela empresa que vocês vão contratar. Essa empresa X, que vai ser contratada, muito provavelmente o engenheiro que vai fazer esses projetos executivos, ele também vai emitir uma RT de responsabilidade pela elaboração do projeto executivo. Isso. Aí, quando você futuramente for pegar, pode ser do FEIDRO também, recurso para executar aquela restauração ecológica, você vai apresentar 2 RTs. Você vai apresentar a RT lá do engenheiro daquela empresa que você contratou lá atrás, que elaborou o projeto executivo, e vai apresentar, por exemplo, a sua RT como responsável técnica do empreendimento FEIDRO por acompanhar e fiscalizar, né, aquela restauração. Existe muito, gente, nas prefeituras, por exemplo, você vai contratar, a prefeitura vem pedir recurso para fazer drenagem. Geralmente a gente tem 2 RTs, porque as prefeituras, em geral, não têm engenheiro civil que fazem os projetos, contratam uma empresa, várias aí de engenharia que tem. Então, tem a RT de quem elaborou o projeto básico da obra, projeto básico executivo da obra, que é de uma empresa terceira, qualquer uma aí do mercado. E aí tem a RT do profissional, do engenheiro da prefeitura, que é quem vai acompanhar aquela obra durante a execução do projeto FEIDRO. Consegui entender? Sim. Aí, na ausência dessa pessoa na organização, por exemplo, não é prefeitura, seria ONG. Aí, contratamos alguém para ser esse responsável técnico que vai acompanhar essa terceira pessoa, não, né? Não. Tá. Não, tem que ser alguém da instituição. Entendi. A instituição tem que justificar a sua capacidade de executar esse projeto. Se ela não tem habilidade, ela não pode ser tomadora. Sim, entendi. Beleza. Só uma dúvida. Tem um item do manual que você pode contratar Na verdade, um apoio de coordenação, coisas desse tipo, né, Luiz? Tem aquele item lá, acho que até 6% do valor do FEIDRO. Mas dentro da instituição, você tem que ter um responsável técnico por acompanhar o projeto FEIDRO. Porque você não pode responsabilizar um terceiro. Sim, entendi. Entendeu? Sendo que você é o tomador. Entende? Sim, por exemplo, a FABAT, nós contratamos recentemente um estudo hidrogeológico na região de Jurubatuba, no município de São Paulo, né? A gente tem engenheiro ambiental na FABAT, a gente tem pessoal que atua com águas subterrâneas. Nesse caso, era um estudo super complexo, de supercontaminação e tudo mais. O que a gente fez? A gente contratou um consultor, é permitido isso dentro do FEIDRO, para nos auxiliar a validar os produtos, para acompanhar o projeto. Então, dentro do manual é permitido. Só que a responsabilidade técnica ficou dentro de um técnico da FABAT, que é engenheiro, entendeu? Responsável por acompanhar isso. Sim. Então, não exime. Apesar de você conseguir contratar alguém como um consultor para te orientar, para te auxiliar, a responsabilidade técnica do tomador, ela não é eximida. Tá? Bia, só uma dúvida. Em caso de prefeituras, o técnico, ele precisa ser comissionado ou de carreira? Porque, às vezes, troca muito. Se esse técnico for comissionado, for trocado, teria que apresentar... Você troca depois, não tem problema. Depois. Pode ser, claro que preferencialmente um de carreira justamente por conta dessas trocas, mas não tem regra sobre isso, tá? Carreira ou comissionado não tem problema. Um funcionário de carreira nesses projetos, que muda o prefeito,
muda, some todo mundo. A gente já viu o caso que o prefeito chega, ninguém sabe que tem um projeto do FEIDO, vai descobrir 4 anos depois. Então, se você tem um técnico, ela ri, mas é verdade, gente. Você vai ter que ter, você tem um técnico ali, você pelo menos tem alguém que conte para quem chega que o projeto existe, né? No mínimo. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas é normal. É raro, mas é normal, é ótimo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ah, tem uma aqui, ó. Aqui é o microfone. A dúvida seria se, por exemplo, a equipe técnica ela tiver formada pela subprefeitura, por secretarias da prefeitura municipal, junto com uma parceria técnica de universidade, por exemplo. Então, a equipe técnica naquele quadro, ela pode ser composta por pessoas da prefeitura e da parceria técnica, ou somente o tomador seria a prefeitura? Não, mas o parceiro pode ceder pessoas, pode. Não, como responsável não, na equipe. Deixa eu só entender a pergunta. A prefeitura é a tomadora e a universidade é uma parceira, é isso? Aí sua pergunta é se na equipe do tomador o parceiro pode configurar com algumas pessoas da equipe, é isso? E na equipe técnica pode conter pessoas do tomador, que seria a prefeitura, e também pessoas da parceria técnica universidade. Pode, mas o responsável técnico tem que ser do tomador, não pode ser do parceiro, tá? E aí, no termo de parceria com a universidade, é importantíssimo, ela tem que mencionar que ela está disponibilizando o profissional X, entendeu? Para ajudar dentro do projeto, fazer tais atividades, enfim, aí tem que estar descrito, só não pode ser o responsável técnico. Sim. A gente tem casos assim, por exemplo, quando é consórcio, os consórcios de municípios, né? Às vezes do consórcio não tem essas equipe técnica, porque é o consórcio dos municípios. Aí os municípios disponibilizam funcionários técnicos para validar, para acompanhar, às vezes faz grupo de acompanhamento técnico para validar os produtos, enfim. Aí nos termos de parceria é mencionado que tais técnicos, né, vão ajudar, entendeu? Dentro do projeto. E aí, lembrando que essas pessoas não podem ser remuneradas. É parceria mesmo, almoço grátis, assim. E aí, nessa composição do tomador, poderiam ser várias secretarias juntas? Pode. Tá. Entendi, obrigada. Mas a RT é uma dúvida também. A RT não pode vir de maneira alguma de um ente da universidade, por exemplo. Não, entendi. Não pode. Tem que ser do tomador. O responsável técnico é do tomador. Bom, gente, então, passando aqui, já estamos quase finalizando, passando para o próximo item do termo de referência, que são as metas, ações e indicadores. Então, aqui, lá nos objetivos específicos, eu trouxe como dica a gente sempre linkar, né, o objetivo específico à meta. Então, aqui, nesse caso, é um projeto que eu trouxe como exemplo de restauração ecológica. O objetivo específico 1 é realizar a implantação das áreas restauradas. E aí a meta, a gente linka a meta ao objetivo específico 1 numa tabela, facilita também até para o analista, né? A gente linka, então, a meta como realizar a implantação, nesse caso aqui, de 5,63 hectares de restauração ecológica com florestas multifuncionais. Ligando também a ação relacionada à meta, o indicador, que nesse caso aqui, então, é o número de hectares restaurados, e o prazo para realizar essa restauração desses 5,63 hectares. Mesma coisa para o objetivo específico 2. O objetivo específico 2 é realizar a restauração ecológica mediante técnica de enriquecimento em 9 hectares. E aí a gente linka com a meta, né, de restaurar, mediante técnica de enriquecimento 9 hectares, a ação relacionada à meta, mais uma vez o indicador sendo o número de hectares enriquecidos e o prazo. E por aí vai, e aí fica um termo de referência coeso quando a gente vai linkando esses tópicos, né? Lucas, me permite uma complementação? Claro. Esse item é um dos que os tomadores têm bastante dificuldade, né? Gente, meta, a gente fala lá na deliberação que as metas precisam ser mensuráveis, né? Então, assim, primeiro, a meta está ligada com o objetivo específico. Então, tem tomador que coloca lá 10 objetivos específicos. Quanto mais objetivos específicos você colocar, mais dificuldade você vai ter para escrever metas, ações e indicadores. Então, no projeto de restauração, aqui, é 4, 5 no máximo, né? Ou até muito, dependendo. Você vai fazer... se for, por exemplo,
para implantação, aí você põe monitoramento, assim, são as etapas intermediárias para você atingir o objetivo geral, tá? Então, quanto menos objetivos específicos vocês escreverem, melhor para vocês, tá? E lá em metas mensuráveis, eu sempre dou um exemplo assim prático de emagrecer. Ah, eu quero perder 3 quilos em 3 meses. Então, qual é a minha meta? Eliminar 3 quilos. Qual que é o prazo? 3 meses. Qual que é o indicador? Quilos perdidos por mês. Entendeu? Então, eu preciso perder, se eu quero perder 3 quilos em 3 meses, eu tenho que perder pelo menos 1 quilo por mês. Né? E qual que é a ação? Ah, eu vou ter que ir na academia, vou fazer dieta, vou acordar mais cedo. Enfim, então a meta é um referencial, precisa ter um número. É restaurar 5 hectares, é plantar tantas mudas, enfim, tem que ter uma referência, tem que ter um valor, uma mensuração, para você saber, no final, até para a gente acompanhar, o agente técnico, peraí, eles propôs a restaurar 5 hectares, ele restaurou 5 hectares? Quantos que ele restaurou? Ou como desculpa, eu esqueci o nome da moça que fez as perguntas, seu nome? Você, Isla. A Isla, ela quer solicitar o recurso para elaborar projeto executivo. Então, ela já definiu que na área dela são 150 propriedades. Só que ela não vai conseguir fazer projeto executivo dessas 150 propriedades. Então, qual que é a meta que ela colocou? Das 150, ela pode colocar uma porcentagem, por exemplo. Elaborar projetos executivos de, no mínimo, 20% de propriedades, ou colocar as 20 propriedades. Tem que ter um referencial. Aí, qual que é a ação? Lá, fazer todo o levantamento diagnóstico, fazer a mobilização com os proprietários, o indicador, número de projetos executivos elaborados. Parece ser difícil, mas que o pessoal complica. Às vezes é óbvio, o pessoal complica, bota umas coisas, não precisa. Assim, menos objetivos específicos e as metas têm que ter um número, tem que ter um referencial e o indicador conversar com a meta. Se a meta é restaurar hectare, o seu indicador tem que ser número de hectares restaurados, número de hectares replantados, enfim. E o prazo vai condizer com o seu cronograma lá. Ó, no exemplo ali, ele colocou realizar manutenção e monitoramento ecológico das áreas restauradas, porque ele já disse lá em cima que ele quer restaurar 9 hectares. Aí ele colocou número de hectares com a manutenção realizada e o prazo, 4 anos. Aí vai depender de cada projeto. A resolução 32 pede no mínimo 3, né, Lucas? De monitoramento, né? Então, vai depender do tipo de projeto. Aqui também são exemplos, gente, né? Vocês vão adaptar de acordo com a realidade do projeto de vocês, tá? Também não adianta fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Vai adaptando conforme a realidade. Mas o pessoal tem mais dificuldade uma grande dificuldade nesse item, mas não é um bicho de 7 cabeças. É só pensar no emagrecimento do exemplo que eu dei lá que dá certo. Só pegando esse gancho da dificuldade, né, em boa parte das situações que isso acontece, o que a gente começa a perceber? Que isso também é um efeito cascata, desdobramento do que vem antes. Então, se travar muito aqui, volta no diagnóstico, volta nos objetivos, volta na metodologia para ver se isso está muito claro, porque muitas das vezes é isso, é porque não se conseguiu estabelecer um objetivo específico adequado. Por quê? Porque não tinha um diagnóstico adequado, então vai voltando, né? Quando perceber que travou e parece que não está saindo, né? É importante lembrar que, apesar de a gente estar num passo anterior aqui, que é o termo de referência, isso vai refletir lá na frente na prestação de contas, né? Então, quando vocês forem prestar contas de alguma parcela FEHIDRO e colocar o seu relatório parcial lá, ou o relatório final, é isso que a gente vai pegar para conferir se você realmente cumpriu, né? Então, fez, beleza. Não fez, vai ter que comprovar. Por que mudou o objeto, por que não chegou nesse objetivo, né? E isso vai estar linkado também com o que ele vai falar depois das estratégias de sustentabilidade, né? Então, é sempre importante, quando for fazer um relatório, uma prestação de contas, entender se você está cumprindo ou não o que você colocou aí nas metas, ações e indicadores, tá? Deixar isso o mais claro possível. Perfeito. Hoje, para empreendimentos de restauração, a gente tem feito os monitoramentos com drone, para entender se realmente o que está sendo colocado no relatório, né, além de ir em campo, entrar no território, né, e verificar a quantidade de espécies e, né, as formas de reflorestamento, se realmente o território está sendo coberto ou não para fazer esse monitoramento de acordo com as parcelas. Passando, então, para o próximo item do termo de referência, aqui a gente chega, então, nos produtos e resultados esperados.
Aqui a gente pode seguir a mesma coisa que a gente fez aqui no item metas, ações e indicadores e linkar os objetivos específicos e as metas aos produtos. Então, aqui no objetivo específico 1, o objetivo é realizar a implantação das áreas restauradas, implantação de 5,63 hectares de restauração ecológica mediante técnica de florestas multifuncionais. E aí o produto relacionado, então, vai ser o relatório das áreas restauradas com florestas heterogêneas. O produto precisa ser algo palpável, né? Então, e aí a gente tem, né, a descrição, a ação desse produto relacionada no PAP, que é aquele documento, o programa, plano de ação e programa de investimento. A meta, que é descrita lá no PAP também, e os benefícios gerados por cada um desses produtos. Então, sempre que você vai linkando o objetivo, as metas e os produtos, facilita na hora de você desenvolver o seu TR. Alguma aqui? Essa apresentação conjunta ficou boa. Aqui, então, eu trago também, né, os produtos e resultados esperados dentro de um projeto de elaboração de projetos executivos. Então, aqui a gente pode ter um plano de trabalho, aqui a gente vai ter um relatório de reuniões comunitárias, a gente vai ter as cartas de anuência e os planos executivos como sendo o produto principal, né? Mais uma vez, na hora de colocar os produtos, olhar lá no anexo 1, que traz os produtos esperados para cada um das tipologias de projeto, e seguir e inserir aqui também nesse tópico. E aí aqui a gente chega no último tópico do termo de referência para essa tipologia de projeto, que são as estratégias de sustentabilidade. Então aqui a gente traz, né, os impactos sociais e econômicos e ambientais que foram estabelecidos durante o projeto e como vai ocorrer a durabilidade e a manutenção do objeto em questão. No caso de restauração ecológica, a gente colocou como sugestão a gente inserir um treinamento e capacitação em boas práticas agrícolas para o engajamento e cuidados pós-manutenção e monitoramento por parte do proprietário rural. Então, quando a gente capacita esse proprietário, quando a gente sensibiliza esse proprietário, a gente foi lá na área dele, plantou, trouxe ele para dentro do projeto. Depois, lá dos 4 anos de manutenção, dos 4 anos de monitoramento, que a empresa não vai estar mais lá, como fazer com que essa restauração continue se perpetuando, né? Então, acho que esse treinamento e esse acompanhamento, essa capacitação do proprietário é muito importante, a gente pode colocar aqui nesse item de estratégias de sustentabilidade. É isso? Nesse item, quando não tem, ele está esperando. Quando não tem, ele fica... Nesse item não adianta só treinar, ele tem que se responsabilizar pela manutenção. Porque ele pode ser treinado e falar assim, estou sabendo, mas não vou fazer nada, porque eu não vou gastar dinheiro com isso. Então, precisa ter o compromisso de que vai ter continuidade esse processo. Na verdade, na carta de anuência dele, né? Ele exato. Também está se comprometendo, né? Sim, colocando disponível, né? Assim a gente subentende, né? E acho que até uma dica para, né, nas cartas de anuência, colocar isso, né? Quando for projeto de restauração, de elaboração de projeto executivo, colocar um compromisso do proprietário, né? É importante, porque aí, assim, é dele agora, né? Propriedade privada, ele precisa manter, né? Então, A chance de não dar certo é imensa, entendeu? Porque aquela história a gente já viu vários casos que abandonam, a gente já teve um caso de ver apresentar como é que chama aquilo? Uma cooperativa de reciclagem que fez o prédio, a pessoa teve a cara de pau de vir apresentar no comitê e falou assim, o projeto acabou, nós não conseguimos comprar o equipamento, então está aí abandonado. Ainda tirou foto na frente do galpão abandonado. Então, a gente tem que garantir que o projeto continue. Mesmo quando constrói uma estação de tratamento de esgoto, alguém tem que operar isso adequadamente depois. Você fez todo esse plantio, alguém tem que se responsabilizar por isso. Por isso até a anuência dele, porque se fosse só para fazer benefício na área dele, é fácil. Agora, a anuência tem que vir que ele vai receber o benefício e que ele tem um compromisso com a continuidade. Perfeito. Mas aqui, trazendo um ponto de vista...
ele pode se comprometer lá no termo de anuência que ele assinar, mas quando a gente trata, por exemplo, de um plantio de árvore, que são seres vivos e estão, né, condicionados ali a acontecer alguma intempérie, ou, sei lá, uma queimada, por exemplo, né? E aí ele se comprometeu, ele fez o plantio, ele cuidou daquele plantio, 6 anos posterior aconteceu uma queimada lá e matou todas aquelas plantas que estavam lá. E aí a gente responsabiliza esse proprietário? Como ficaria nesse caso? Se não for incêndio criminoso, ele não tem culpa, entendeu? Então, ele é aquela história, acontece com qualquer coisa, esse tipo de coisa, mas até ocorrer isso, ele cuidou da área, então não está tudo desmatado, ele não foi lá, cortou tudo, não pode abandonar aquilo, morre tudo, fica do jeito que estava. Então, isso é uma ocorrência, é o acidente que ocorreu e que não tem controle dele. Perfeito. Bom, gente, então, no geral é isso. Agora ela termina o projeto. Amanhã já recebe. Isa, se você não apresentar pelo menos 2 projetos. Eu me comprometo. Bom, fechando aqui, brincadeira, gente. Depois do projeto finalizado, quem vai monitorar se esse proprietário, por exemplo, está cuidando de restauração ecológica depois da implantação? Isso. Tem são 2 coisas, né? Primeiro que o comitê e a agência, a gente tem acompanhado mais de perto a execução dos projetos que antes o comitê não tinha essa estrutura, né? Legal. Com a agência, a partir de 2020, a gente tem até para dar um retorno sobre os investimentos que o comitê tem realizado. A partir quando o projeto é concluído, a gente chama o tomador para vir apresentar os resultados no projeto, mas é algo mais imediatista, né? Vamos dizer, logo após a conclusão. Depois disso, no âmbito do FEIDRO, a gente tem uma ferramenta, vamos dizer assim, uma possibilidade, né, que a gente faz, que o agente técnico ele visita alguns empreendimentos após algum tempo, né? Então, existe uma fiscalização. Não são todos os projetos, né? É uma amostragem e vai lá e visita. Então, pode ser que daqui 3 anos, o projeto de restauração ecológica, o Luiz vai lá fazer uma visitinha para ver como é que está essa restauração. Então, tem, sim, por uma amostragem, faz essa vistoria. Queria? Inclusive, está chique, agora está com drone, né? Vocês viram? As vistorias estão com drone. Eu queria comentar também que quando coloca como o cumprimento do projeto é o indicador da 32, é aquele indicador que já mostra que aquele fragmento tem condição de continuar sem ação, sem intervenção direta no fragmento. Ele tem, sim, a questão dos aceros e da proteção geral, como é na vegetação natural que estava no imóvel. Quando esse projeto ele é cadastrado no SARI, e ele é dado como cumprido, esse projeto ele passa a compor o que a gente chama da nossa camada de vegetação nativa. Ele vai passar pela fiscalização como qualquer fragmento tem. Então, se ocorrer um incêndio, vai ser avaliado, a Polícia Ambiental vai lá, vai avaliar, vai ver se teve nexo, se o proprietário tomou as devidas precauções para ser autuado ou não. E se ele não teve, ele vai ser autuado e ele vai ter que reparar. E mesmo quando não é autuado, existe uma obrigação do proprietário em recuperar aquela área. Então, é importante que esses projetos, além da questão do projeto em si, que teve o financiamento, foi concluído, cumpriu todas as etapas, ele esteja na nossa plataforma de monitoramento do Estado, que é o SARI, porque daí ele passa, sim, a compor o nosso objeto de acompanhamento, monitoramento da vegetação nativa e de fiscalização. Obrigada, Isabel. Está lá nas condicionantes, do produto esperado, ele é, quando a restauração ecológica, o cadastramento no SARI. E aí, então, está linkado com o que a Isabel comentou. Tá? Eu imagino, não sei se vocês já fazem ou não, mas até o Samuel comentou aqui, de fazer no médio e longo prazo o acompanhamento remoto, né? Se vocês têm os polígonos mesmo no Google Earth, você consegue... Você sabe a data do projeto, aí você pode, sei lá, você consegue ter uma ideia, pelo menos, né? Hoje a gente já tem até camadas modelagens, né? Que calcula, tipo, aumento de biomassa e coisas que são possíveis até, a gente pode até conversar sobre isso, de fazer remotamente. E aí você só vai para campo onde você viu que você não teve esse ganho, sabe? E aí você vai tendo um super banco com tudo
crescente no tempo, e aí você consegue calcular várias coisas, carbono, biodiversidade. Acho que vale a pena pensar nisso, conforme vai tendo mais projetos de restauração. Câmbio. Ótimo. Quem quer? Só isso, o microfone, por favor. Quando eu coloco a equipe técnica lá... Um botãozinho vermelho embaixo. Tenta esse daqui. Quando eu cadastrei lá a equipe técnica e nesse momento eu tive uma substituição. Só que eu coloquei lá no meu cronograma, na minha planilha financeira, determinados técnicos. Como que eu faço isso na hora de prestar contas ou substituir esse profissional? Porque às vezes a gente há uma troca dentro da prefeitura, né, entre os funcionários. Ou mesmo, por exemplo, a gente está com uma dificuldade lá em algumas coisas que foram orçadas, geralmente, sei lá, mudas. A gente vai jogar a muda mais cara, digamos, a frutífera, por exemplo. Só que dentro da SMA, por exemplo, a gente tem vários tipos de mudas. Como que a gente coloca isso efetivamente lá para fazer a licitação? Bom, vamos lá, são coisas diferentes. Quando a gente está falando de técnico, né, de prefeitura, se você vai fazer uma substituição, você não vai nem fazer prestação de contas sem ter uma aprovação dessa substituição antes. Né? Saiu pessoa X, vai entrar pessoa Y, você vai comunicar ao agente técnico na mesma hora. Né? Que pessoa X está deixando de atuar no trabalho e vai passar a trabalhar a pessoa Y. Porque quando você for fazer prestação de contas, aquele seu técnico, ele é uma contrapartida não financeira. Né? Você está usando ele como contrapartida. E depois não vai bater o nome que você vai comprovar lá na prestação de contas, né? Quem atuou e quem estava previsto. A gente vai olhar e falar, não faz sentido. O técnico era X, a formação era X, o valor era X. Agora é Y, né? Então, a gente vai glosar o seu item, você vai ficar com débito de contrapartida, né? Então, sempre que tiver alguma substituição, você vai comunicar com antecedência, né? E a gente vai emitir um parecer de alteração de planilha, cronograma, se for o caso, né? Se tiver um nome, se for mudar a função, alguma coisa, vai ter que fazer toda essa remodelagem. A gente vai pedir atualização do termo de referência, atualização da planilha de orçamento, atualização do cronograma físico-financeiro e do sistema, né? Tudo tem que estar par e passo com o que está acontecendo no empreendimento. Nenhum documento pode ficar desatualizado se houve alguma alteração dentro do empreendimento. Será que eu consegui responder o que você perguntou? Sim, aí agora eu já fiquei preocupado. O contrato foi emitido no dia 8, né? Então, mas antes de assinar o contrato, o responsável técnico ele saiu, só que a gente tem um engenheiro agrônomo, e aí a gente já emitiu a RT desse engenheiro agrônomo para substituir a pessoa que saiu, já até coloquei a RT no sistema. Né? E aí, na equipe do tomador, eu já excluí a pessoa que saiu e incluí a pessoa que está com a RT atualizada. Tá, você já fez essa substituição em sistema? Já, tanto da RT quanto do profissional lá na equipe do tomador. Tá. Aí precisa fazer a comunicação... Pelo menos manda um comunicado lá, direcionado ao agente técnico, relacionando a pessoa que foi substituída, qual o motivo, tá? Que a gente vai ficar ciente. Tá? A gente vai olhar lá, dar uma olhada nessa RT, tá bom? Para fazer essa aprovação formal, mesmo que seja via comunicado, se é uma coisa mais simples, tá bom? Isso que o Luiz comentou de alteração do TR, planilha e cronograma, isso é quando vai influenciar, por exemplo, vai influenciar no valor da contrapartida, porque é um profissional diferente, dependendo do projeto, nem pode ser um projeto, um responsável técnico diferente, né? Porque se for uma obra, você falou que é RT, deve ser alguma coisa. Então, assim, você tem que ser um... Tá, mas aí vai ter, né, é algo compatível, né? Não dá para ser... Então, é mais simples, né? Aí eu acho que o Luiz está falando quando inclui outras questões, né, Luiz? Vai alterar o valor de contrapartida por conta do valor do profissional, né? E aí atualizar isso tudo, né? Mas, de qualquer forma, mudou a formação, é interessante atualizar. Atualizar e mandar comunicado no sistema, né? Aí, nesse caso, tem que alterar o TR também?
Precisa, Luiz, alterar o TR? É interessante, a gente tem pedido lá para alterar o TR, sim. Tá. Aí só atualiza essa parte da equipe. Porque, assim, a gente não é, a gente está, né? A gente é analista, a gente está por contrato, mas a gente está. Se a gente sair e esse contrato for para outro analista, como é que ele vai entender como é que foi feita essa análise? Quem estava lá naquela época? Qual foi a última versão desse termo de referência e quem estava realmente trabalhando? Né? Por que na planilha de orçamento está o nome da pessoa X, mas na prestação de contas está o nome da pessoa Y, e a gente tem que responder um processo para o Ministério Público? Entendeu? Então, por isso que tem que estar tudo sempre muito atualizado em sistema. Tá bom? Tinha uma outra dúvida dela. Que eu não entendi a dúvida dela. Segunda. A segunda é que, por exemplo, as meninas lá das licitações, elas estavam em dúvida, por exemplo, lá na nossa planilha está lá, mudas frutíferas de até 1,5 metro, né? Era alguma coisa nesse sentido. Daí, de acordo, elas foram ler lá e viu que o nosso plano, né, de restauração prevê aqueles vários outros tipos de muda dela. Queria saber se tem que estar lá na licitação. Muda, frutífera, tal, tal, tal. É isso o medo delas, entendeu? O seu objeto de licitação tem que estar muito bem delimitado, né? É muito recomendado, na verdade, que tenha um bom detalhamento do que você vai estar adquirindo. Sim, mas, senão por você não exemplo, consegue ter base de valor depois. No TR está assim, no que foi aprovado, está como mudas frutíferas, né, de acordo com as planilhas, tal, tal. Mas o que eu vou precisar vai ser variadas, não vai ser só frutíferas. Tá. É essa a dúvida delas. Se isso pode ser mudado, esse nome, entendeu? Essa nomenclatura. O nome pode mudar, mas o que eu acho mais recomendado, entre em contato lá com a gente, coloca o seu setor jurídico em contato com a gente vai olhar o que vocês estão colocando nessa minuta de edital, tá? E a gente vai recomendar se tem que fazer algum tipo de alteração ou não. Para não chegar lá depois e a gente falar, processo não foi aprovado, tem que refazer o seu processo de licitação. Aí você perdeu um tempão, gastou tempo, gastou dinheiro da prefeitura, né? Por numa licitação que não deu certo. Dependendo, assim, acho que tipo de muda, tamanho, isso influencia também no valor, né? Então tem que ver, no tem que ver geral, no detalhe o que é isso aí. faz o orçamento, fez um orçamento com um valor maior para prever as outras dentro desse valor, entendeu? Uhum. É isso a dúvida dela. Mas se você vai fazer por exemplo, um pregão para contratar, como que a empresa que vai te fazer uma proposta, ela vai saber o que ela está te vendendo, entendeu? Essa é a dúvida dela. A dúvida dela era isso, porque está escrito no TR exatamente assim, e a dúvida dela era se ela não podia mudar este nome, é isso? Não, aí é o caso seguinte, se está vendo que o que está detalhado, aí, Luiz, me corrija se eu estiver errado, está vendo que está no TR ali, é uma questão de detalhamento, que vocês precisam reajustar para a licitação, ver o que é o melhor correto, quais as mudas, o tipo, ajusta no TR e coloca certo na licitação, entendeu? Certo, Luiz? Porque senão, você vai lançar, não fica assim, eu vou lançar a licitação com o que está no TR, porque no TR está assim. Se você já percebeu antes de licitar que precisa de uma melhor especificação no TR, ajusta no TR para entendeu? O edital da licitação está coerente. Né? Mas é bom você ver o detalhe com o pessoal lá, porque assim, a gente está falando sem ter detalhes do projeto, né? E aí, mas só estou dando exemplo. Se é um refinamento, algum item que faltou um detalhamento, ou, sabe, algum ajuste no termo, dentro do termo de referência, eu digo no texto, dentro do termo de referência, é possível ajustar, não tem problema. Como o Luiz falou, ajusta lá no texto. Você não pode mudar o escopo, entendeu? Às vezes é um refinamento ali, para você não ter problema na licitação, ajusta, conversa com a gente técnico, você ajusta no TR e coloca a licitação certinha, tá? Não necessariamente aquele TR apresentado aqui no comitê, no agente técnico, é o TR da licitação, porque você vai ter que entrar num detalhamento, que nem está falando, o que eu vou receber desse meu fornecedor? Aí você põe lá, mudas frutíferas, ele te dá lá 600 mudas de melancia, você fala, mas eu queria amora. Entendeu? O que você vai fazer com a muda de melancia? Então, você tem que saber o que você está pedindo, o que você está comprando para receber o que você está pedindo.
Então, esse detalhamento é essencial. Não é porque está lá no DTR FEHIDRO muda frutífera que você vai falar, vai continuar mandando assim. Então, essa era a dúvida delas. Aquele lá não é porque é uma questão de nomenclatura. Às vezes muda de tabela para tabela. Não é o ITR engessado. O ITR de contratação geral é muito mais detalhado de uma licitação do que aquele modelo lá. Eu acho até muito temerário quem pega aquele termo de referência do comitê e joga na praça. Muitas vezes não vai ser atendido, porque é muito pro genérico para entender o que é o empreendimento, e não para você fazer um contrato de serviço de obra, do que seja, e você ter produto que está garantido pela sua licitação. Até porque, Laura, esse TR que a gente explicou aqui, gente, de itens que precisam ter, ele é o TR para solicitar o recurso para o FEHIDRO, como a Laura comentou. É para justificar o projeto dentro do comitê, é para apresentar, entendeu? Então, não é exatamente o termo de referência que você vai colocar na licitação. Até porque tem projetos que você vão ter 3 licitações. Entendeu? Você tem, sei lá, equipamento, serviço, e vou pensar num de coleta seletiva. A gente tem projeto de coleta seletiva que ele tem a construção de uma central de triagem, ele vai ter compra de equipamentos, prensa, não sei o que, tal. Tem uns que tem até veículo, caminhão para coleta, e tem educação ambiental. Então, tem 4 escopos aqui. Então, quando você for fazer a lista, então você pegou um TR, falando de tudo isso aqui para solicitar o recurso do FEHIDRO. Aí você vai ter que ter um edital para fazer a obra. O que você vai colocar lá? Você vai colocar o projeto de básico executivo, a parte civil. Então, é com base nesse projeto que a empresa vai orçar a obra da central de triagem. O carro, aí você vai ter que fazer um outro TR específico para aquela licitação para comprar os carros. Especificar o carro, o caminhão lá, não sei o que lá. O que mais? Equipamentos. É uma outra, talvez nem seja uma única empresa que vai te fornecer todo, né? Um único tipo de licitação que vai te fornecer todos os equipamentos. E a educação ambiental. Então, o TR do FEHIDRO não é você vai pegar ele e vai colocar na licitação. Claro, você não pode mudar as especificações técnicas, mudar o escopo, mais quantidade, mas você vai fazer um refinamento, você vai detalhar. Esse único TR aqui pode te gerar 4 outros TRs de licitação. Né? Então, depende do tipo de projeto. Que nem a Laura falou, não dá para você pegar esse TR aqui e colocar na rua como se... Não, o tomador, o executor, né, as empresas, não vão nem entender. É uma empresa de carro. Você colocou lá aquele TR inteiro do FEHIDRO, que está falando que tem carro, que tem obra civil, que tem educação ambiental. Qual que é o escopo daquilo? Então, você vai recortar parte do carro que você falou para o FEHIDRO que você ia comprar. Você falou que você ia comprar 2 caminhões compactadores. Aí, lá na sua licitação, você vai detalhar esses caminhões compactadores, o que a empresa tem que apresentar, né? Todo seguindo a lei de licitação. E aí, assim, para cada licitação, tá? TR de licitação mal feito, você vai receber produto mal elaborado. A gente tem que sempre, depois a gente se arrepende e fala assim, nossa, não era isso que eu queria. Então, é uma etapa essencial para qualquer coisa. Isso. Bom, então acho que só para finalizar aqui, gente, agradecer, muito obrigado. Agora a Bia vai falar sobre a elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, mas só queria trazer, né, que é um primeiro treinamento. Eu sei que parece muita coisa, né? Às vezes tem pessoas que não tiveram contato com o termo de referência, com o projeto executivo ainda, então é muita coisa para absorver num dia. Mas a gente acho que conseguiu passar os pontos principais e o que deve conter, né, dentro dos projetos. E agora a Bia vai finalizar trazendo a cereja do bolo, que é a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, que é parte fundamental de todo o projeto FEHIDRO também.